Paz do Senhor, meus irmãos, a agenda de leitura de sexta-feira, 30 de setembro de 2022, tem como título: O líder deve ser exemplo. O texto bíblico se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Queridos, o estilo de vida de um líder deve ser aí padrão aos demais. Essa instrução foi claramente transmitida pelo apóstolo Paulo, tanto a Timóteo como a Tito, líderes que Paulo havia levantado ali para o cuidado das igrejas. Paulo ensinou bastante sobre o exemplo. Em 5 das suas epístolas há um apelo explícito para que o imitassem, e diante de tantos e tão claros textos bíblicos, não há como seguir aí em outra direção. Os líderes devem ser então referenciais de conduta. O próprio Jesus falou sobre o fato dele ser aí exemplo, tanto no procedimento como no serviço. Então, queridos, é inevitável, numa época em que a conduta deixou de ser um padrão para o ministério e a habilidade passou a ser aí requisito principal, que seja aí valorizado então o fazer em detrimento aí do ser. Infelizmente, por falta de temor e do devido preparo, ou até da falta do caráter, muito mau exemplo aí tem sido dado por aí. Por muitos líderes, diga-se de passagem. Se por um lado, o líder ainda é humano e imperfeito, por outro carrega aí a responsabilidade de ser exemplo, viver uma vida coerente com aquilo que prega. Tal dualidade, queridos, precisa ser encarada, e simplesmente aí porque é bíblica e de proporções aí catastróficas quando ignorada. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele enfatiza que para estar no ministério não basta anseio, é necessário apresentar qualificações. Somando tudo aí que o apóstolo aponta como requisito, a bispos e a diáconos, nós temos ali uma lista de 16 características, que está em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Só que o interessante, queridos, é que dentre elas aí, só uma envolve habilidade, que está lá apto para ensinar. E todas as outras são traços de caráter. Contudo, queridos, a maioria dos líderes nunca teve aí uma aula sobre caráter no seminário ou escola ministerial. O preparo limitava-se exclusivamente a torná-los aptos a ensinar. Isso então aponta para uma urgente necessidade de reforma no ensino e na estrutura de formação de líderes. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.